Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa primeira aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Então, hoje nós vamos ver fundamentos de sistemas computacionais. Eu sou a professora Adriane Loper e vou trazer para vocês realmente toda essa fundamentação. Nós olhamos um computador, nós queremos, é claro, muita rapidez, nós queremos que ele funcione bem e rápido, nós queremos interconectar com a internet com a maior tranquilidade possível. Porém, para nós obtermos esses resultados, nós precisamos ter uma máquina com uma certa configuração. Dependendo da configuração, ela vai responder às suas solicitações. Assim sendo, vamos conhecer um pouco o que nós podemos melhorar no nosso computador, o que é mais usado, como foi essa evolução dos computadores, e é isso que nós vamos trabalhar nessa nossa primeira aula de arquitetura e organização. Dando uma contextualização para hoje, nós vamos conhecer os conceitos básicos desta arquitetura de computadores, apresentar o histórico e mostrar as estruturas básicas de um computador e qual o modelo tecnológico adotado para os computadores atuais. Então, vocês sabem que o que aconteceu? Houve uma evolução lá das máquinas, desde as máquinas que só faziam cálculos com rodas dentadas, que você tinha que trabalhar manualmente, depois vieram as máquinas de calcular, e depois nós tivemos até a evolução do que nós temos hoje. Okay? Claro que isso levou anos, e não só a máquina evoluiu o hardware, evoluiu o software, evoluiu o sistema operacional, tudo teve uma evolução para nós chegarmos ao modelo que nós conhecemos hoje, para nós podermos ter, por exemplo, o nosso telefone celular, trabalhando aí de maneira rápida, com uma possibilidade de acesso para todo mundo, porque a grande maioria das pessoas hoje tem um celular ou tem um computador, pode não ter um notebook, que é um pouco mais caro, mas tem um computador, um desktop de mesa, mas nós estamos extremamente incluídos nesse nosso mundo digital. Hoje é difícil nós não termos esse acesso à internet. Nós só podemos estar aqui tendo essa aula, por quê? Porque nós tivemos toda essa evolução, todo esse acesso, toda essa rede de computadores, todos esses sistemas interligados que permitem que eu estou aqui dando aula para vocês e você está aí na sua cidade, na sua casa, em qualquer lugar assistindo a nossa aula. Então, para chegarmos ao ponto que chegamos hoje, é claro que teve uma evolução. Tanto que, se vocês pegarem os computadores antigos, eles eram bem maiores. Vamos pensar numa evolução rápida, que vocês participaram do telefone celular. O telefone celular, antigamente, era muito maior, muito mais pesado, com muito menos funções que nós temos hoje. Hoje nós utilizamos o telefone não apenas para falar, hoje nós utilizamos para trocar mensagens, trocar fotos, para nos comunicar das mais diferentes maneiras, das maneiras multimídia aí, que nós queremos. Hoje o telefone é um instrumento extremamente interessante. Por quê? Porque você faz diversas situações que não eram esperadas, vamos dizer, para aquele conceito do telefone lá atrás, né, que o telefone era feito para falar. Hoje o que nós menos fazemos é falar ao telefone, utilizar a voz. É mais fácil nós gravarmos aí numa rede social o nosso recado do que ligar para a pessoa, ficar esperando a pessoa atender. Geralmente a gente não tem paciência para isso. Então, tudo evoluiu e evoluiu bem para chegarmos ao ponto que nós estamos nesse momento. Nós vamos começar aí com os conceitos básicos. Nossa disciplina chama-se Arquitetura e Organização de Computadores. Então, nós vamos ter uma visão do todo, né? Não é só arquitetura ou só organização. Nós vamos ver a parte interna, como funciona, as intercomunicações, o que o programador faz ou deixa de fazer. Enfim, nós vamos ver o global aí na organização e arquitetura dos computadores. Então, vamos ao quadro. Vamos iniciar pela nossa definição de arquitetura de computadores. Arquitetura são todos aqueles atributos de um sistema
visíveis a um programador, tá? Com um impacto direto na execução de um programa. Se nós formos programadores, nós vamos lidar bastante com arquitetura de computadores. Nós vamos trabalhar com a organização, sem dúvida nenhuma. Nós temos que resolver nossos problemas. Exemplos de atributos arquiteturais. Conjunto de instruções. Quando vocês começarem a programar, vocês vão ver esses conjuntos de instruções, eles ocupam espaços, enfim, eles têm uma série de requisitos a serem trabalhados. Número de bits usados para representar os vários tipos de dados, mecanismos de entrada e saída, técnicas de endereçamento da memória. Por exemplo, quando vocês iniciarem a parte de programação, né, vocês já têm uma noção. Vocês vão precisar saber definir, por exemplo, o que é uma... se você tem um dado numérico, se você tem um dado com ponto flutuante, se você tem uma palavra, enfim. São os strings, os floats, tudo isso. Tudo isso ocupa uma certa ordem dentro da sua programação. E claro que vocês vão fazendo a programação, pensando na lógica lá de programação e entendendo que também você vai ter que utilizar todo esse sistema para trabalhar dentro do computador. O computador tem suas limitações e você tem que conhecê-las. Então vamos agora para a organização. O que vem a ser essa definição de organização? Então, são as unidades operacionais e a sua interconexão, que realizam as especificações arquiteturais. Exemplo de atributos organizacionais. Detalhes de hardware transparentes ao programador, tais como sinais de controle, interface entre o computador e os periféricos, tecnologia de memória usada. Então, também são alguns fatos, alguns dados que nós temos que conhecer. Tá? Se nós estamos fazendo uma programação, nós sabemos que dentro do computador, se eu for fazer uma soma, eu vou precisar armazenar aqueles dois números. Estou falando de uma soma simples, tá? Que nós fazemos lá na nossa calculadora, por exemplo. Dentro do computador também tem toda uma lógica, aonde vai ser guardado o primeiro número, aonde vai ser guardado o segundo número, como que nós vamos acessar e dizer que tem que fazer a soma daqueles dois números. Então, tudo isso é interconectado. As partes da CPU, a parte da memória, a parte dos dispositivos de entrada e saída. Então, tudo isso tem que ser conectado. Isso tudo, nós vamos fazer essa definição de organização. Por quê? Porque o programador também vai ter que entender um pouco disso para conseguir atingir os objetivos que ele deseja. As funções básicas do computador. O computador no modelo que nós conhecemos hoje na arquitetura de von Neumann. Né? Então, nós temos as entradas de dados, está aqui. Daí nós temos uma parte aqui que é composta de CPU e memória, que seria a parte do processamento de todas essas informações, e nós vamos ter a saída desses dados. Tá? Então, nós vamos ver também quais são as unidades de entrada, nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver um pouco de CPU, um pouco de memória e as unidades de saída, como, por exemplo, monitor, impressora, saída de som e outras saídas em geral. Então, vamos falar um pouquinho dessas unidades básicas do computador. O computador, na arquitetura de von Neumann, que nós vamos ver também, se ele não tiver essas unidades básicas, ele não vai funcionar como nós conhecemos. Então, unidade de entrada é onde nós podemos inserir ou entrar com os dados no computador. Por exemplo, teclado, mouse, tela sensível ao toque, né, o touchscreen. Tá? Unidades de saída, por onde os dados podem ser visualizados. Por exemplo, telas e as nossas impressoras. Depois nós temos uma parte importantíssima, aliás, todas as partes são importantes, mas essa é a unidade de processamento que faz uma grande parte, chamado aí, entre aspas, do cérebro do computador, onde acontece o processamento das informações, ou seja, na unidade central de processamento, ou também chamada CPU, Central Processor Unit, em inglês. Tá? Aqui um exemplo aí de um processador. Tá?
as unidades de armazenamento, nós temos para armazenar as memórias, seja a memória RAM, memória ROM, HD, discos externos, os RAIDs. Então, nós temos aí uma série de formas de memórias. Nós temos uma série de processadores, nós temos uma série de memórias, nós temos uma série de dispositivos, tanto de entrada como saída. Então, só para vocês entenderem que nessa arquitetura que nós estamos usando, que é a arquitetura de von Neumann, que nós vamos ver daqui a pouco na evolução aí dos computadores, o que acontece? Preciso ter essas unidades para quê? Para que meu computador funcione. Então, o que eu enxergo como um computador hoje é esta arquitetura. Vamos voltar ao quadro. Aqui, né, só para mostrar novamente, aqui Stalins, né, que é um dos grandes aí nomes que nós temos quando falamos de arquitetura e organização de computadores, né, ele traz o computador com dispositivos de entrada e saída, memória, os barramentos do sistema, nós vamos ver, são aquelas interconexões, aqueles canais com a nossa CPU. E aí, a linguagem de máquina. Agora, como que o computador entende tudo isso? O computador, de alguma maneira, vai ter que entender, por exemplo, o que você, programador, vai mandar ele fazer, né? O computador é uma máquina que vai ser programada, que vai ser instruída. Eu vou dar instruções para aquela máquina fazer algumas atividades. Quando você está programando, você está fazendo uma ordem lógica do que? De instruções. Então, você está mandando o computador fazer de uma forma entendível para ele. É claro que quando nós programamos em linguagem de alto nível. O computador usa que linguagem? O que o computador entende? Sinais elétricos, zeros ou uns. Então, a linguagem do computador é uma quantidade enorme de zeros ou uns, de combinações de zeros ou uns, ok? Então, tem como programar zeros e uns? Tem, nós temos programações lá bem mais difíceis, né? Porque nós vamos programar a nível de máquina, mas temos sim linguagens bem mais específicas para a programação de máquina. Vamos voltar ao quadro. Os computadores utilizam os números 0 e 1 para compor suas instruções, formando um sistema binário de informações. Isso é chamado de linguagem de máquina. Exemplo, clicando com o mouse em ícones, né, numa tela, seja em qualquer programa que você tenha ou na internet, abrindo programas, arquivos executando as mais variadas tarefas, os computadores estão executando milhares de informações convertidas em sequências de informações binárias. Quando você está num editor de texto, lá você fez seu texto e você quer imprimir, tá? O computador, você aperta aquela impressorinha lá no seu editor de texto que já temos o ícone lá da impressão. O que o computador faz? Claro, se você tiver uma impressora ao lado, interconectada com o computador, ele vai imprimir aquele texto que você fez. Tá? Como que ele entende isso? Nada mais que um conjunto de zeros ou uns. Então, é assim que o computador vai entender todas as funções que você faz. Nós vamos fazer uma classificação de componentes, ou seja, quando você olha para alguns componentes, tá? O que é isso? É um dispositivo de entrada, é um dispositivo de saída? Nesse fundamento de computador, nesse início que nós temos, vamos ver se nós conseguimos, se eu falar para vocês alguns elementos, alguns componentes, vocês conseguem classificar? Vamos fazer um teste, tá? Por exemplo, todo mundo sabe o que é um H externo. Um HD externo, desculpem. Um HD externo, para que serve? Você não tem aquele HD, você não leva aquele HD, né? É pequeno, é portátil. Você não grava uma série de informações naquele HD? Sim, se você grava algo, se você quer preservar algo, é uma unidade de armazenamento. Ela é uma memória, ou seja, vai guardar as informações. Então, tudo para armazenar é memória, é um dispositivo de memória, de armazenamento. Vamos voltar ao quadro. Quando você tem um scanner, puxa o scanner, eu lá quero escanear algo, quero escanear um texto, quero escanear uma foto, né? O que eu vou fazer com isso? Nada mais que o scanner, ele é classificado como uma unidade de entrada, ok? Então,
Então, eu vou entrar com aqueles dados, eu vou visualizar na tela aquela foto escaneada, por exemplo. Então, eu tive, de alguma maneira, que entrar naquele computador lá e escanear. Quando eu escaneei, eu entrei com aquela imagem. Aquele leitor, quando você está no mercado e a pessoa pega aquele leitor e lê o código de barras. O que é também essa leitura de código de barras? Aquele código de barras vai ser lido, vai ser enviado para onde? Para a máquina registradora. Então, também é uma unidade de entrada. Vamos voltar ao quadro. Então, aquele leitor lá, que a moça do supermercado lê teus produtos, é uma unidade de entrada. Quando eu falo um chip processador, eu tenho um i5, eu tenho um i3, eu tenho um i7, eu tenho um i9. Quando eu falo de processador, esse i3, i5, i7, i9 são gerações de processadores, ok? Então, ela é uma unidade de processamento. O processador processa os dados. Então, quando eu falo, o meu computador é i7. O que é i7? É uma unidade de processador. Tá? Um modelo, uma forma, que ela foi concebida com uma série de requisitos e ela foi evoluindo. Nós começamos lá com o i3, depois o i5, o i7 e hoje nós estamos no i9. É claro que o acesso ao i9 é um pouco mais distante. Por quê? Porque o i9 está há pouco tempo no mercado, então ele é um pouco mais caro para nós. Daqui a pouco vai ter o i11, 13, 15, 20, sei lá, o que mais que vão evoluir aí. Claro que é de uma empresa específica, mas ela faz o quê? Uma unidade de processamento. Nós temos unidade de armazenamento, memórias, processamento, processadores, entrada, que são os dispositivos de entrada, e saída, que são os dispositivos de saída. Nós temos também, nesses dispositivos de entrada e saída, alguns que podem ser tanto de entrada quanto de saída. Então, nós vamos ver tudo isso. Vamos voltar ao quadro. Uma memória RAM. Opa, já diz aqui na palavra memória. Quando eu falo de memória, aqui está uma especificação, DDR3. Tá? É um tipo de memória. Então, eu estou falando de uma unidade de armazenamento. Memória armazena, então, uma unidade de armazenamento. Um HD SATA. O que é um HD SATA? Eu vi lá um HD externo. Qual que é a função daquele HD externo que nós temos, que nós carregamos, que nós guardamos? Não é para guardar, armazenar. Então, é uma unidade de armazenamento. Se eu estou falando do HD externo, se eu estou falando do HD interno, aquele HD que nós temos na máquina, qual que é a função dele? Um HD também é uma unidade de armazenamento. Ele vai guardar. Quando nós estamos digitando um texto, montando uma apresentação, é importantíssimo que vocês salvem essas apresentações. Em geral, quando você está num computador, num notebook, quando você salva essas informações, o que acontece? Elas ficam armazenadas, elas serão guardadas. Em geral, quando você está lá no teu notebook, você guarda essas informações aonde? No teu HD, no teu hard disk, ou seja, na parte que foi construída para armazenar informações. Então, é uma unidade de memória, de armazenamento. Vamos voltar ao quadro. Quando eu falo numa tela de monitor touchscreen 19 polegadas, o que é uma tela touchscreen? Essa palavra aí nós conhecemos de longa data, touchscreen. É aquelas que você põe o dedo, você não precisa ir com o mouse ou com o teclado. Você vai com o dedo mesmo e você muda o que você está fazendo. Ou você entra em ícones, tudo com o dedo, touch screen. Então, é uma tela para ser tocada. Este é um armazenamento tanto de entrada quanto de saída. Tá? As telas touch screen, elas podem entrar com dados ou podem sair com dados. Então, é uma unidade de entrada e saída de informações, ok? Uma tecnologia um pouco mais recente, que nós temos essa tela touchscreen, e ela funciona muito bem, tanto para entrada quanto para saída. Você não toca, você está tocando e você está visualizando ao mesmo tempo. Então, você faria a mesma função, por exemplo, com o mouse. O mouse serve para quê? Para você ir lá em cima do ícone, clicar com aquele mouse.
Você não clica e não abre? Por exemplo, você entrou na internet, lá num site de vendas, daí você viu um sapato que você gostou. Você clica no sapato, o sapato fica maior, o sapato... Você pode clicar com o dedo também, você pode fazer essas mesmas funções com o dedo. Então, isso depende se você gosta mais ou menos, é mais rápido, enfim, é uma questão de gosto. Antigamente, nós não tínhamos nenhum mouse, então você tinha que fazer isso via teclado. Então, você só conseguia entrar em um ícone, né, antes da parte gráfica, lá no começo, pelo teclado. Então, bem mais difícil, mas ainda bem que tudo evoluiu. E voltando ao quadro, um chip processador i7, tá? Então, vejam, chip processador. Quando eu falo de chip processador, veja, agora estou falando no i7. Anteriormente eu falei no i5. Seja i3, i5, i7, i9, são todos processadores, tá? Entre aspas, chamado cérebro do computador. Então, quando nós falamos desses processadores, é uma unidade de processamento. Nós vimos a configuração básica do computador, que são unidades de entrada, unidades de saída, e no meio dessas unidades de entrada e saída nós temos o quê? Os processadores, as unidades de processamento e a memória para armazenar tudo isso que nós desejamos. Nós vamos agora trabalhar um pouco o desenvolvimento histórico. Como eu falei para vocês, tudo na informática evoluiu para nós podermos ter chegado aos modelos que nós temos, de, por exemplo, celulares finos, celulares bem mais estreitos, mais leves do que antigamente. Os primeiros celulares eram grandes, eram grossos, enfim. E hoje nós estamos aí com telas dobráveis, hoje nós temos uma tecnologia... Não de celulares, né, moçada? Estou dizendo de telas, de computadores, de notebooks, de tudo muito mais interessante, né? Então, nós estamos conseguindo. E outra, miniaturizou tudo no computador. Os hardwares foram diminuindo de tamanho, tá? Nós vamos ver essa evolução histórica. Então, vamos ao quadro. Quando a gente fala dessa evolução histórica, nós falamos de gerações de computadores. Então, os computadores modernos, eles foram classificados em gerações. O que são essas gerações de computadores? Foram feitas para quê? Para dizer mais ou menos, claro que isso não é exato, né? Não é, e esse é da primeira geração, porque é assim. Não, tem algumas características. Tudo teve que evoluir. Então, os computadores também foram divididos em gerações. Vamos voltar ao quadro. Toda a geração zero, né, de 3.000 anos antes de Cristo. Nossa, mas já tinha computador 3.000 anos antes de Cristo? Não. Computador não tínhamos, mas tínhamos o ábaco, aquele instrumento lá para nós fazermos cálculos. Então, são aqueles instrumentos mecânicos, né, que nós tivemos. Então, 3.000 anos antes de Cristo, por quê? Porque naquela época também devia ter comércio e precisava se fazer contas, tá? Até meados de 1900, então, do século passado aí. Depois nós tivemos a primeira geração de computadores, entre 46 e 54, que são aqueles computadores de válvulas. Vocês já ouviram falar em válvulas? Válvula é algo parecido com uma lâmpada. Sabe aquelas lâmpadas? Lâmpada que nós usamos em casa? Então, eles foram evoluindo. Só que imagina um computador com um monte de lâmpada. Então, quando eu queria fazer alguma coisa, eu apagava, ia lá no interruptor. Claro que não existia interruptor, eu estou fazendo um paralelismo aí para vocês. Então, eu apagava X lâmpadas e acendia outras X lâmpadas, eu sabia que era para fazer um cálculo. Daí ia lá. Então, as válvulas que funcionavam mais ou menos assim, né, entre apagar e acender as válvulas, então teve uma geração. É claro que o que acontece se você ficar acendendo e apagando uma lâmpada? Hoje em casa, se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai queimar a lâmpada. Isso acontecia com as válvulas? Nossa, com uma intensidade enorme. Então, teve uma classificação, um período onde usou-se essas válvulas. Vamos voltar ao quadro. A segunda geração, entre 1955 e 64, já foram os transistores. Opa!
o hardware já evoluiu. A terceira geração, entre 64 e 77, né, que são os CIs, aqueles circuitos impressos, integrados, né, que, claro, também sofreu sua geração. A quarta geração, entre 77 e 91, que eram os microchips. Opa, fomos agrupando aqueles componentes em um chip só. E a quinta geração, supõe-se que entre 91 e até os dias atuais, né, os microchips, maior de 16 bits, nós tivemos aí muitas evoluções na multimídia, em rede. Então, vamos ver aí as gerações. Olha, eu falei lá 3.000 anos antes de Cristo, a geração zero, que são as máquinas de cálculo mecânicas, né? Por exemplo, o ábaco. Está aqui um exemplo de ábaco, né? Aquelas contas onde você faz as mais diversificadas contas matemáticas, né? São pequenas bolinhas ali e tem toda uma lógica de funcionamento do ábaco. Então, ele faz cálculo mecânico, seu funcionamento é através das bolas de madeiras sistematicamente colocadas em uma estrutura, o qual pode-se executar cálculos aritméticos. Nós tivemos também dos exemplos, as rodas dentadas de Pascal, que utilizavam uma estrutura mecânica de engrenagens. Tá? Então, você girava engrenagem, vocês conhecem o que é uma engrenagem. Hoje nós temos vários equipamentos que funcionam com engrenagem. Então, ela vai se ajustando. Então, se você, por exemplo, vai rodando uma maçaneta ali, uma maçaneta, as engrenagens vão se ajustando. Já foi uma evolução, mas também era difícil de controlar. Vamos voltar ao quadro. Então, essas engrenagens foi projetada para realizar as 4 operações, mais menos vezes dividir, porém realizava automaticamente as operações de soma e subtração, e realizava as operações de multiplicação e divisão através do processo de repetição. Então, aí algumas evoluções, né, que foram acontecendo. A primeira geração de computadores, né, 1946 a 54, mais ou menos, aí vem a nossa chamada válvula, né? Um tubo de vidro similar a uma lâmpada fechada sem ar no seu interior. Nesse modelo, nós tivemos um famoso computador chamado ENIAC. Olha aqui, só essa imagem aí do ENIAC, ele pesava 30 toneladas e ocupava 140 metros quadrados. Então, uma sala enorme, cheia de equipamentos. Possuía 18.000 válvulas. Imagina para controlar, quantas pessoas necessitavam para controlar 18.000 válvulas, aquele acende e apaga de válvulas, muito difícil. O ENIAC era uma máquina decimal e não uma máquina binária, né, no entendimento que nós temos hoje da evolução. Então, as válvulas, elas funcionavam no sistema decimal. O sistema que nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Vamos voltar ao quadro. A segunda geração de computadores, lá entre 55 e 64, as válvulas foram substituídas por transistores. Utilizavam já uma linguagem, a linguagem de assembly. Em seguida, Fortran, Pascal. Então, aqui nós já evoluímos de uma linguagem mais voltada para a máquina, para a linguagem, por exemplo, Pascal de alto nível. O armazenamento era em disco e fita magnética e ela foi a primeira a ter visor. Até então, a gente fazia cálculos e via o resultado na própria máquina. Agora, nós começamos a ter a tela do computador. A terceira geração, de 64 a 77, nós começamos com os famosos CIs, né? O hardware diminuiu bastante, máquinas muito menores. O aumento da capacidade de processamento, né, começou a aumentar. Linguagens de alto nível, como, por exemplo, Fortran e COBOL, chamados microchips, né, as dezenas de transistores em um só chip. A quarta geração, o chip adotado de processamentos, aí surgiu uma grande parte dos computadores pessoais, lá de 77, entre 77 e 91. E aqui começaram os primeiros
sistemas operacionais, né? Então, você começou a utilizar o Unix, o DOS e o Apple. E a quinta geração, já estamos falando aí de processadores muito mais rápidos, 64 bits, os discos rígidos de grande capacidade e a memória cada vez maior e a nossa famosa conexão com a internet. Nós estamos falando aqui lá da lei de Moore, que nós vamos ver, esse Moore foi um contribuinte aí na computação. O Gordon Moore, lá em 65, ele falou que o poder de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses, lá em 65. Essa lei se manteve até meados de 2010. As limitações tecnológicas e a elevação de custos, né, não permitiu uma evolução tão rápida, nem de software, nem de hardware, como ele previu. Mas vejam, lá em 65 até 2010, ele fez uma belíssima previsão, que tudo foi evoluindo muito rápido. Teve épocas que o hardware evoluiu mais, teve épocas que o software evoluiu mais. Nós vamos falar dessas gerações de computadores. Então, se eu der um exemplo para vocês aí, vocês conhecendo, imaginando, lendo, né? Claro que é uma pesquisa para vocês. Se eu der características, vocês vão ter que me dizer como que esses computadores se comportam, em que geração, mais ou menos, eles se encaixam. Então, vamos a algumas tentativas, né? Por exemplo, um lote de computadores com gabinete. Opa, o que é gabinete? Nós sabemos que é aquela máquina, né, ao lado do computador. Se esse computador tiver teclado, tiver mouse, tiver monitor e kit multimídia, nós só tivemos esta evolução aí de telas boas, de mouse, de kit multimídia, essas interfaces visuais, né, que nós trabalhamos na nossa quinta geração. Antes disso, os computadores eram muito menos evoluídos, as formas de armazenamento eram mais ruins. Então, quando você falar de kit multimídia, isso que você conhece hoje, nós estamos na quinta geração, pelo menos na classificação. Até agora aí não houve uma grande revolução, né? Nós estamos na quinta geração de computadores, que são esses aparatos, são aparatos bem mais modernos que todos nós convivemos. Nós convivemos com mouse, nós convivemos aí com essa parte gráfica, com multimídia, com som. Então, quinta geração. Vamos voltar ao quadro. Então, nós estamos falando, ó, quando eu disse teclado, quando eu disse kit multimídia, eu estou falando da quinta geração, pois os computadores da quarta ainda não tinham recursos de multimídia. Então, eles tinham gabinete, teclado e monitor, sim, mas eles não tinham multimídia. Um computador desmontado com placas quadradas grandes, como se fosse um quadro de madeira cheio de válvulas. Se você se deparasse com essa situação, um computador lá, algo em cima de uma mesa, tá? Parecendo uma madeira com uma série de lâmpadas, ou algo bem parecido com lâmpadas, né? Hoje nós temos formatos de lâmpadas aí dos mais distintos, mas vamos pensar aquela lâmpada redondinha. É claro que as válvulas tinham diversos tamanhos, né? Mas vamos imaginar que ela seja uma lâmpada como as que a gente conhece aí, daquela redondinha, tá? Que a gente enxerga lá dentro, né? Transparente. Então, quando eu falar isso, válvulas nós só tivemos na primeira geração. A primeira geração, quando começou-se a pensar em implementar alguma coisa, né, nós estamos falando de válvulas. E veja, na primeira geração nós não tínhamos memória. Tá? Não armazenava aquele número para fazer outro número. Eu tinha que dar um jeito daquelas válvulas entender, de acender e apagar válvulas lá para entender a conta que eu queria fazer. Mas já foi uma belíssima evolução. Então, vamos voltar ao quadro. Então, quando eu estou falando aí de válvulas, a palavra válvulas é a primeira geração. Computador parecendo com um grande armário na parte frontal, um compartimento formando uma caixa, porta de vidro e dentro 2 grandes rolos de fita magnética. Veja, aí
acredito que quando nós pesquisamos algo aí da evolução dos computadores, nós sempre vemos assim, parece um armário grande realmente, assim, com uma tela de vidro, e ali uns rolos ali, umas fitas, rolos de fita que rodavam ali dentro, ou algumas formas de armazenamento. Isso nós estamos falando da terceira geração, que como que fazia-se, por exemplo, os bancos trabalhavam com esses rolos de fita, né, de fita magnética. Por quê? Porque os bancos sempre precisaram armazenar os dados, né? Até hoje precisam de uma grande memória aí para armazenar. E em tempos anteriores, lá na terceira geração, nós tínhamos esses rolos. Parecia aqueles rolos de cinema muito antigo, pensem mais ou menos como aquilo. Então, vamos voltar ao quadro. Então, estamos falando da terceira geração, que tem a unidade de gravação, para gravar, para guardar aqueles dados, uma fita magnética. Agora, um computador IBM PC antigo, com a inscrição PCXT. Esse PCXT também foi muito utilizado, né, aí como um computador pessoal, só que ele tinha alguns poréns, né? A tela era toda azul, verde, cinza e verde. Nós não tínhamos essa parte aí multimídia visual que vocês estão acostumados, né? Hoje nós só temos isso. Eu ainda já vi e utilizei alguns computadores assim que não tinham cores, por exemplo. Então, era o fósforo verde, era tudo escrito em verde, era cansativo. Mas eu já vi, utilizei, claro que eu não utilizei, mas já vi em funcionamento esses PCs XTs. Então, era aí um pertencente aos computadores pessoais da quarta geração, uma geração anterior à que nós estamos. Então, vamos voltar ao quadro. Então, eu estou falando num PC XT, aí, de quarta geração, né, no microcomputador, era um computador pessoal, com processador abaixo de 64 bits, nesse caso específico do PC XT, depois teve outras evoluções, nós estávamos aí numa quarta geração. Agora, vamos continuar no quadro, um notebook com Wi-Fi, Bluetooth, 4 GB de RAM, HD de 500 GB. É claro que nós estamos falando aí da quinta geração, né? Pois nós só tivemos internet, o Bluetooth, grande capacidade de memória, aqui ó, 4 GB de RAM, um HD também com boa memória, só nessa nossa quinta geração, a geração a que vocês pertencem. E um tablet, tipo o símbolo lá Android, também é de quinta geração, porque surgiram os computadores, os notebooks, né? Então, na quarta, a gente teve os computadores pessoais, os desktops, e na quinta nós tivemos aí a classificação dos notebooks. Então, vocês viram que houve uma evolução, né, desde tamanho até rapidez, forma de armazenamento, tudo isso evoluiu. Então, é um pouquinho do histórico aí dessa evolução de computadores. Agora, eu vou deixar para vocês esse questionamento. Vocês entenderam esta evolução dos computadores? Por que elas aconteceram? Pelas nossas necessidades. Nós não fomos necessitando de, por exemplo, computadores pessoais. Antigamente só existia computadores em grandes empresas. Por quê? Porque era muito caro realmente. Então você não tinha como trazer, primeiro, o tamanho, onde é que você ia pôr um computador enorme dentro da tua casa, né? Era muito caro, era muito difícil de ser manobrado. Houve a necessidade dos computadores pessoais. Só que os computadores pessoais também, os primeiros, não eram pequenos, eram grandes, pesados. Tudo isso foi diminuindo, até nós chegarmos hoje aí nos tablets, nos telefones celulares, que são os computadores. Então, eu quero que vocês pensem e o que mais nós podemos ter de possibilidades aí de evolução.
apesar de toda essa evolução dos computadores, o que nós vimos? Que eles precisam de uma estrutura para funcionar. Vocês conhecem a estrutura de computadores? Por exemplo, eu preciso ter uma tela, que é onde eu enxergo, eu tenho um teclado ou um mouse, eu tenho esse processador, eu tenho que armazenar meus dados em algum lugar. E por que nós precisamos de todos esses elementos para que um computador funcione? Bem, é o que nós vamos verificar agora. Estrutura básica de um computador. Tá? O computador tem essa estrutura que eu falei para nós conseguirmos trabalhar. E o que são? Entradas, saídas, processamento e memória. Essa é chamada arquitetura de von Neumann. Vamos ao quadro. Quem fez essa arquitetura foi um homem chamado von Neumann. Tá? Até hoje, por mais que tenha evoluído toda a parte da computação, a arquitetura, ou seja, a forma como são construídos os computadores, a grande maioria segue a arquitetura de von Neumann. São necessários todos esses elementos para nós termos o computador que nós conhecemos hoje. Seja um tablet, seja um notebook, seja um telefone celular, usa essa arquitetura de von Neumann. Vamos ao quadro. Importantíssimo, né, que o von Neumann possibilitou aí, trouxe essa parte de armazenamento, de memória. Né? Nós temos unidade de controle, unidade lógica e aritmética. Essa parte central aqui é a nossa CPU. E aqui, nessa comunicação, nós temos as entradas e saídas. Entrada de dados, eles vão de alguma maneira se comunicar com a CPU, e a CPU vai fazer toda essa troca com a memória. Então, esta é a arquitetura que é utilizada, sem sombra de dúvida, na grande maioria dos computadores. Vamos ao quadro para ver o que nós temos dessa arquitetura de von Neumann. A CPU, ou a Central Processor Unit, ou unidade central de processamento, é composta por uma unidade lógica e aritmética, a unidade de controle, que controla as unidades de memória e os dispositivos de entrada e saída. Então, o que acontece? Nós temos aí o processador que se comunica não diretamente, mas ele faz trocas, tá, entre os dados que nós temos. Ela é responsável por carregar e executar todos os programas. Então, a CPU, como eu já falei, como alguns autores colocam, é o cérebro do computador. Então, ele vai distribuir as tarefas, por exemplo, né, fazendo aí uma similaridade, ele se comunica, ele tem noção de tudo o que está acontecendo no computador e delega suas informações, seus dados, manda para cada um o que cada um tem que fazer. Vamos voltar ao quadro. A CPU é responsável por carregar e executar os programas, controlar as unidades de memória, controla as unidades de entrada e saída. Eu não falei para você que ele recebia e controlava, tá? Por exemplo, lá o ENIAC, ele não possuía uma CPU, ele não possuía esse conceito, essa arquitetura. Essa arquitetura veio depois. Entre 60 e 70 surgiram as CPUs, circuitos integrados e também os processadores do PC Intel 80 e 80. Então, aqui, ó, vamos olhar para essa figura lá de Stallings, né, que é um grande nome aí que nós temos dentro da arquitetura e organização. Então, a CPU, ela é composta, por quê? Pela unidade de controle e unidade lógica e aritmética. É lógico que eu preciso ter barramentos para eu transmitir essas informações, né, as formas que eu mando esses impulsos elétricos, e os registradores, que é uma forma de armazenamento. Tem registradores dentro da CPU? Tenho alguns registradores, nós vamos ver como que trabalham esses registradores aí dentro da CPU. Então, nós temos essa CPU, que é importantíssimo saber que elas são compostas pela unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Temos registradores? Sim, registradores são lugares, registradores nada mais que unidades de memória. Então, elas armazenam algumas informações. Nós vamos, aos poucos, aí, desvendar todos esses mistérios
da composição do computador. Vamos voltar ao quadro. E dentro da CPU, ainda falando da CPU em si, a geração seguinte de processadores dobrou a capacidade de processamento, de 16 para 32 bits, também conhecido como x86. A empresa AMD foi a pioneira, lançou um processador de 64 bits. Nossa, foi um sucesso. Principais características dos processadores: capacidade de endereçamento da memória, né, de 32 bits até 4 GB de RAM, 64 bits acima de 4 GB de RAM. Então, nós falando do processamento, ainda na unidade de processamento, a CPU, ele faz um cálculo de capacidade de armazenamento para bits. A capacidade é 2 ao número de bits. Capacidade, por exemplo, 2 a 32, será 4 milhões, bilhões de endereços, 4 vezes 10 a 9 endereços. Então, essas CPUs foram aumentando a sua capacidade, o que trouxe para quê? Para o usuário final, para nós? A rapidez de processamento do computador. Vamos voltar ao quadro. Quando eu falo de memória principal, né, eu estou falando de memória RAM, né? E RAM é Random Access Memory. Possibilita aos processadores endereçar dados divididos em regiões distintas, usados pelo quê? Hoje, para nós operarmos computadores, nós precisamos algo chamado sistema operacional da máquina. Verificar a informação de dispositivos de entrada e saída de programas do usuário e dados gerados por esses programas. Então, eu tenho essa memória principal como sendo de leitura e escrita. A RAM é uma memória volátil, ou seja, quando se apaga, quando se perde a energia, o que está armazenado naquela RAM se perde, até você religar a máquina, quando tiver todo tipo de checagem, você estiver trabalhando, nós vamos ver aí depois como funciona essa RAM. Vamos voltar ao quadro. Mecanismo de escrita e de apagar os dados eletricamente. Nós temos as RAMs dinâmicas, que as células que armazenam os dados com cargas de capacitores, e as RAMs estáticas, que os valores binários são armazenados utilizando flip-flops com portas lógicas. Nós temos também aí entrada e saída, os equipamentos criados para funcionar em tecnologias de 64 bits, muito provavelmente não funcionarão em computadores dotados de processadores de 32 bits devido aos seus barramentos. Nós vamos também nos aprofundar um pouco mais em barramentos. Troca de dados, faz a troca de dados do ambiente externo e o computador, e são os barramentos que permitem a transmissão de dados entre entrada e saída e a CPU. Tá? Então, a CPU não acessa lá diretamente os dispositivos de entrada e saída, porque são diversos e seria muito trabalho para a CPU. A CPU já tem vários trabalhos, mas ela tem o conhecimento, através de alguns métodos, do que está acontecendo. E a interconexão de todas essas partes, como é feita, vamos voltar ao quadro. Na década de 90, surgiu a internet, a rede mundial aí de computadores, que marcou o início de uma nova geração de máquinas e programas com capacidade de acessar a rede, de se conectar entre si e trocar informações. Esta capacidade é chamada de interconexão e anteriormente pertencia somente a grandes computadores, por exemplo, os chamados mainframes. Então, hoje nós temos toda essa interconexão. Tá? Nós temos as conexões internas do computador e temos aí as redes, né? Através a internet, que é a rede das redes, nós nos interconectamos e aí podemos desfrutar de todo o universo que compõe essa rede. Nós temos também algumas classificações aí desses processadores. Nós trabalhamos com esses processadores, eles evoluíram e nós vamos ter uma pequena noção do que acontece. Olhando para os processadores, a gente tem que ter uma noção, tem alguns exemplos de processadores que eu trouxe para vocês,
para nós entendermos como que foi essa evolução, o que demandavam esses processadores, né? Então, como eu falei para vocês, um exemplo simples que todo mundo conhece aí são os processadores Intel i3, i5, i7, i9, enfim. Cada um foi ganhando mais quantidade de execução, rapidez, né? Por quê? Por que os sistemas operacionais, nós falamos de sistemas operacionais, vocês conhecem os sistemas operacionais, nós temos 2 sistemas operacionais mais trabalhados hoje em dia, né? Nós temos várias versões, tem um sistema operacional lá que começou com a versão 3.1, foi crescendo, hoje é muito utilizado, depois é a versão 5, 7, 9, 10, né? Hoje nós estamos aí trabalhando com a 10, né? Eu, pelo menos, estou trabalhando com a 10. Teve uma série 95, enfim, teve uma evolução. Por que tem essa evolução? Por que cresce? Né? Geralmente cresce, né? 1.1, 1.2, 1.3 ou números maiores, né? O processador também cresceu, os sistemas operacionais cresceram, mesmo as versões dos softwares que nós utilizamos, tudo isso cresceu. Por quê? Porque a cada versão vai se acrescentando um pouco mais de funções. Tá? Dependendo do que eu estou fazendo, eu vou melhorando a cada versão. Por isso que nós temos diversas versões. E o sistema operacional também teve. Os processadores conseguiam uma certa capacidade, foram aumentando essa capacidade. Então, todo esse universo evoluiu. Então, vamos ao quadro para ver um outro quadro. Nós temos um computador 1, por exemplo, computador 2, um computador 3, né, com algumas configurações, tá? Por exemplo, o computador 1 é um IBM PC, tá? Um processador 8088, com 8 MB de RAM, monitor e teclado e com alguns bits do processador. Quantos bits essa versão aqui do computador 1 nós conseguíamos trabalhar? Aqui nós tínhamos esse modelo de processador, nós tínhamos essa quantidade de RAM, mas o processador 8088, que vamos dizer o que comandava aquele formato de informações, era 8088, trabalhava em 16 bits. Vamos ver o computador 2, qual a configuração dele. Sem processador colocado na placa-mãe, isso também foi uma outra evolução, tá? 2 GB de RAM, de 8 MB para 2 GB já melhorou bastante, né? Monitor, teclado, mouse, vejam que aqui nesse nós estávamos só com monitor e teclado, ainda não estávamos falando de mouse, caixa de som, multimídia aí, placa de rede Ethernet e aceita processadores de quantos bits? Esse modelo já aceita 32 bits. Vamos pegar um computador, um terceiro computador, uma outra configuração. Pentium Dual Core. O nome é bem interessante. 6 GB de RAM. Monitor, teclado, mouse, caixa de som, placa de rede, Wi-Fi e Bluetooth. Um pouco melhor. Já melhoramos aqui no tamanho da RAM, já melhoramos em Wi-Fi e Bluetooth. Quantos bits é esse processador? Nada mais que 64. Então, os bits foram aumentando conforme as necessidades aí que nós tivemos. E vamos dar uma olhadinha aqui nos processadores. 8286. Esse modelo de computador trabalhava aí com 16 bits, né? O 8080 também trabalhava com 16 bits. O Athlon 64, já passamos para 64 bits. O Intel i5, de uma outra marca, 64 bits. Placa-mãe sem processador, mas com 8 GB de RAM, aceita apenas processador de 64 bits. E um Pentium Core 2 Duo, quantos bits? 64 bits. Então, só para vocês verem nesse exercício aí uma evolução também do modelo do computador, como que ele trabalha ou como ele demonstra para nós o que ele pode fazer, tá? Vocês viram que a memória cresceu, vocês viram que o tipo de processador trabalhado cresceu. Hoje nós temos as placas-mãe,
tem algumas placas-mãe sem processador, outras com espaço para processador e assim sucessivamente. Então, é muito importante para nós conhecermos lá aquelas configurações. Quando você vai comprar um micro, você fala assim, mas que micro? Sempre que sabem que a gente é da informática, fala assim, que micro eu compro? Daí você fica com aquela cara. Você tem que saber tudo isso para poder chegar a uma conclusão de que micro, ou sugerir uma sugestão de configuração do micro do seu amigo. Vamos ver agora a hierarquia dos níveis, né, do nosso computador. Nós estamos trabalhando aí com a arquitetura de von Neumann, né, que nós conhecemos já o formato dela, nós vamos nos aprofundando um pouco mais. Então, vamos ao quadro. É a mesma arquitetura de von Neumann, um desenho diferente, né? O que ela faz? A unidade de entrada. Tá? O que nós temos de entrada? Vamos pegar o clássico de entrada, um teclado. Vai receber a informação. Vai enviar a informação para onde? Para um conjunto de dentro do computador. Tá? Essa informação ela é codificada em números binários. O computador processa essa informação, porque aqui dentro só vai ser entendido os números binários. Processa essa informação, retorna a informação para a unidade de saída. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você abre um editor de texto, digita lá algo naquele editor de texto, você vai lá no ícone de imprimir, o que você vê? Tanto na tela quanto na impressora. O que você fez, o texto que você fez. Tá? Mas o computador, quando você pressionou um A, o computador entendeu que aquele lugar onde você pressionou, que para nós, no teclado lá, tinha a letra A, ele entende como letra A? Não, ele entende como um conjunto de zeros e uns. Mas ele vai retornar para nós. Imagina, como é que você conseguiria entender um texto cheio de zeros e uns? Nós não conseguiríamos. Então, por isso que nós temos todo esse processamento entre a entrada e a saída de uma informação. Nós trabalhamos com todo esse aparato. Vamos voltar ao quadro. Quando eu falo de CPU, de memórias, de entrada e saída e barramentos, vejam só, a nossa CPU aqui, ela é composta de ULA, unidade de controle, nós temos a nossa memória principal e esses barramentos são por onde a informação entra e sai, tá? Por onde há toda essa comunicação, tá? Nós temos a ULA, vamos começar lá dentro da CPU, está aqui nossa CPU, claro que aqui é uma foto, ela não está com todos os elementos, ela está com alguns mais importantes, né? Então, unidade lógica e aritmética é a unidade de controle. Veja, a unidade de controle faz a comunicação com a memória principal e a ULA faz a comunicação com os dispositivos, os sistemas de entrada e saída. Então, cada parte dentro da nossa CPU tem sua função. Vamos falar só da ULA. A ULA é responsável por executar os cálculos lógicos e matemáticos, né, utilizados para processar os dados dentro do computador. Então, vamos lá. Nossa ULA. Agora, nossa unidade de controle. Ela controla a operação da CPU e, portanto, a do computador. Então, ela faz o controle do computador. Essa é a função da unidade de controle. A memória principal. Nossa memória principal recebe as informações antes e após os processamentos. Memória sempre para gravar, guardar algo. Quando a gente fala dos sistemas de entrada e saída, é para inserir e enviar comandos ou dados que eu estou trabalhando. As máquinas com arquiteturas diferentes da arquitetura de von Neumann, nós temos isso? Embora os computadores tenham seguido a arquitetura proposta por von Neumann, existem máquinas que computam dados e que não foram construídos usando essa arquitetura. Entre essas máquinas encontramos computadores analógicos, computadores com múltiplos processadores, funcionando em paralelo e executando programas de formas cooperativas. Então, nós temos outras formas de trabalho. A de von Neumann, para os computadores pessoais que nós conhecemos, para a grande maioria dos computadores,
nós temos a arquitetura seguida, é de von Neumann. É a melhor que tem? Não necessariamente a melhor, mas é o que temos e que funciona da maneira correta. Então, por que todos os fabricantes seguiram a arquitetura de von Neumann? Porque até hoje, as necessidades, apesar de todas as evoluções, não se achou-se uma outra arquitetura que resolvesse todos os problemas como a de von Neumann, composta do quê? Que é a arquitetura de von Neumann, CPU, entrada e saída e memórias. Então, essa é a arquitetura básica, desde um celular até os computadores de grande porte. É claro que nós vamos evoluir também para outras arquiteturas. Nós temos aí arquiteturas paralelas, superescalares, enfim, nós temos outras formas de trabalho para computadores de grande porte. O que a gente conhece, pelo menos até hoje, né, dentro dos nossos notebooks, dentro do nosso ramo de computadores pessoais, aí, nós trabalhamos com a arquitetura de von Neumann. Claro que tem desvantagens, ou não, é a arquitetura perfeita? Não, ela tem vantagens e tem desvantagens. Então, eu quero só, como é uma arquitetura aí que nós estamos no nosso dia a dia, eu quero que a gente consiga analisar quais as vantagens e as desvantagens dessa arquitetura em uso. Então, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens dessa arquitetura que é tão conhecida. Esse modelo que até agora, nós estamos em 2020, está sendo usada na maioria dos computadores. Então, vamos ao quadro. Então, qual a vantagem dessa arquitetura de von Neumann? Ela prevê a possibilidade de uma máquina digital armazenar os programas e os dados. Então, uma palavra-chave aqui, armazenamento. Os programas e os dados no mesmo espaço de memória que sejam processados por uma unidade central de processamento. Opa, eu consigo armazenar e também consigo processar meus dados. Sempre a CPU, né, ela foi dividida em duas partes, que é a unidade de controle e a unidade lógica aritmética, nossa ULA. Os dados são fornecidos através de dispositivos de entrada e retornados através de dispositivos de saída. Então, o que acontece? Por que isso é uma vantagem? Porque funciona, tá? É eficaz. Hoje, nós conseguimos trabalhar aí com a arquitetura de von Neumann e resolver todos os nossos problemas. Tá? Eu não precisei inventar algo mais. Uma coisa que o von Neumann trouxe foi essa parte da memória. Né? Ele focou, porque antes você não conseguia armazenar esses dados lá dentro do computador. Né? Então foram feitas tentativas e conseguiu-se essa intercomunicação para eu trabalhar com a CPU vai gerenciar uma série de situações e eu também vou armazenar os dados. As memórias foram melhorando, como as CPUs foram melhorando, como os dispositivos de entrada e saída também foram melhorando, mas a lógica do funcionamento é boa. Então, é uma vantagem, por quê? Porque resolve nossos problemas, porque funciona. Tem problemas essa arquitetura? Claro que tem, mas ela funciona. Então, até hoje, nós temos essa vantagem dela funcionar como um todo. Antes nós tínhamos partes de arquitetura e tal. Depois de von Neumann resolveu alguns dos problemas que eram problemas sérios. Por exemplo, essa parte de armazenamento. Agora, tem alguma desvantagem? Claro que tem. Então, vamos ao quadro para ver qual é ou quais são essas desvantagens. Então, no quadro, o que a gente vê? As desvantagens. A via de transmissão de dados entre a CPU e a memória de uma certa velocidade de processamento de um computador. Então, vamos lá ao quadro para ver isso. Então, essa via de transmissão de dados entre a CPU e a memória, ela faz o quê? Ela limita a velocidade de processamento de um computador. Mas por quê? Porque você vai ter que transmitir os dados desta informação. É que nós temos a nossa rapidez na entrada e saída de dados, né? Os barramentos têm esta função e a troca de dados entre o processador e a memória
fica limitada pela taxa de transferência dos dados, que esses barramentos são capazes de proporcionar. Então, nós vimos lá naquela imagem, né, anteriormente, aí, há uns minutos atrás, o quê? Que as informações são transmitidas através de barramentos. Barramentos são linhas de condução, tá? Então, nós temos uma série de formas de barramentos, de tipos de barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereço, que nós vamos ver. E, conforme a capacidade do computador, eu vou ter a quantidade desses barramentos. Então, ela vai ter os dados, as informações, os dados vão ser transmitidos via barramentos. Esses barramentos já conseguiram melhorar? Conseguiram melhorar muito. Né? Eu comecei a colocar mais barramentos. 16 bits eram 16 barramentos, 32 já dobrou a capacidade, 64 aumentou mais ainda. Então, é a quantidade dessas linhas de transmissão, onde eu faço a comunicação daqueles dados. Tá? E quanto mais ou melhor forem feitas essas comunicações, melhor será a nossa velocidade. Só que, para eu fazer essa transmissão, eu tenho limites. E esses limites é que foram colocados. Então, a arquitetura limitou isso, porque tudo tem que ir por barramento. Eu consigo enviar todas as informações ao mesmo tempo? Não. E tem barramentos que só levam informação, tem barramentos que só trazem informação, tem barramentos que levam e traz, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, há de se pensar aí em uma situação melhor para essa comunicação, para esses barramentos. É uma das limitações. E vamos ver outra limitação, que é o chamado gargalo de von Neumann. Né? No começo, funcionou muito bem, mas depois começaram a aparecer os problemas. Então, a via de transmissão de dados entre a CPU e a memória limita, de certa forma, a velocidade do processamento do computador. Então, nós temos aí esse problema que que é a nossa desvantagem, já foi falado. O barramento tem essa função e a troca de dados entre o processador fica limitada pela taxa de transferência de dados que esses barramentos são capazes de proporcionar. O que acontece? Se eu tiver um volume de dados muito grande nessa troca, nessa comunicação, ele não vai dar conta. Tá? Se eu tenho 16 linhas, eu vou ter que utilizar de alguma maneira aquelas 16 linhas. Se eu tenho 32, você já imagina, né, que seja bem mais rápido. E 64, bem mais rápido. Então, realmente, esses barramentos foram crescendo, tá? Mas tem limite. Né? Então, esse é o chamado gargalo de Neumann. Ou seja, essa troca de informações entre o nosso processador e entre a memória, que tem que ser rápido, né? Por quê? Porque quando você clica em algo, você quer uma resposta muito rápido. E essa resposta, por que você consegue estar no editor de texto, estar na internet, você abre a internet, abre o teu editor, liga uma música, fica fazendo um download, você consegue fazer tudo isso? Claro que consegue. Os computadores hoje estão modernos e conseguem fazer, porque nós temos aí uma quantidade, uma configuração, uma quantidade de possibilidades de fazer tudo isso. Tá? Mas tem limite? Tem. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Você consegue fazer 10 downloads? Depende da capacidade da tua máquina, você consegue fazer 10 downloads. Agora, você não conseguiria fazer 10 downloads de 10 sistemas operacionais. Por quê? Porque o sistema operacional é enorme. Eu vou estar com aqueles canais reservados ao sistema operacional. Então, eu não conseguiria fazer nunca um download, pelo menos hoje, 2020, que nós temos essa tecnologia. Mas você não conseguiria, que são programas pesados. Tá? Então, essa comunicação entre a memória e a CPU possui esse gargalo. Uma hora estoura. Foi melhorando, foi evoluindo, sim. Mas uma hora ela vai estourar e o computador vai ficar mais lento, ou você não vai conseguir fazer todas as funções que você deseja. Mas hoje nós fazemos uma série de funções ao mesmo tempo. Você pode estar imprimindo, você pode estar ouvindo música, você pode fazer download, você pode estar conversando no WhatsApp via computador, você pode fazer uma série de funções. Só que tem limitações. Então, esse é o chamado gargalo de von Neumann. Eu vou deixar para vocês uma pergunta, um questionamento aí, para vocês refletirem
também quando nós falamos. Vocês entenderam a composição de computadores atuais, o que a gente tem hoje? Tudo pode ser melhorado? Eu acredito que dentro da tecnologia nós tenhamos várias possibilidades. Mas, por exemplo, você seria capaz de propor uma nova arquitetura de computadores, como fez von Neumann? Isso é interessante, vamos amadurecer essa ideia. Vocês estão começando agora, mas é uma possibilidade. Tá? Claro que nós temos que estudar algo que melhore, que evolua. Né? Nós já temos uma configuração pronta que, até certo ponto, resolve. Mas o que pode ser melhorado? Nós vemos que os processadores são melhorados a cada ano, cada 2 anos, a cada período é lançado um novo hardware, é lançado um novo software, é lançado um novo modelo ou alguma outra forma de fazer o que você já fazia, mas vocês já pensaram? Então, vou deixar aí um minutinho para vocês pensarem nessa evolução dos computadores. E agora, para fazer o fechamento da nossa aula, já que vocês refletiram um pouco sobre essa evolução e o que vocês podem contribuir mesmo, vamos para a recapitulação. O que nós vimos hoje? Os conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores. Então, nós começamos lá com as necessidades do que nós temos que é necessário para o computador funcionar. Então, esses conceitos básicos são o quê? Uma unidade de armazenamento, uma unidade de entrada e saída, uma unidade de processamento. Então, entre entrada e saída, eu vou ter todo um processamento. Dentro desse processamento, nós vamos ter também que guardar aqueles dados ou aquelas informações que nós necessitamos. Então, esse é o básico. Nós temos a unidade básica de entrada, unidade básica de processamento, unidade básica de memória e as saídas. Então, para o nosso computador funcionar enquanto aquilo que nós conhecemos, nós temos essas situações. Vamos voltar ao quadro. O desenvolvimento histórico. Então, quando eu falei em desenvolvimento histórico, nós tivemos lá as nossas gerações de computadores. A geração zero, que era aquela geração lá antes de Cristo, né, que nós tínhamos os ábacos, que são não são computadores, são elementos mecânicos, né, de fazer cálculos, que os primeiros computadores foram inicializados lá no passado muito distante. A primeira
situação que pensou-se para nós chegarmos ao que nós conhecemos hoje foi uma máquina de calcular. Então, para fazer as contas de mais, menos, vezes dividir, as 4 contas aritméticas básicas, né? Nós usamos para tudo hoje em dia. Então, começou-se com essa ideia de uma calculadora e essa calculadora foi evoluindo. Então, na primeira situação, nós tínhamos aquelas contas lá de madeira, chamado ábaco. Depois nós tivemos engrenagens, que você girava algumas engrenagens, elas funcionavam e produziam os cálculos. E assim, nós temos uma infinidade de formas de evolução, né, nessa parte mecânica. Depois começamos, quando veio a eletricidade, nós começamos com as válvulas, né, que imaginem, quem nunca viu uma válvula, como uma lâmpada daquelas redondas lá que nós usamos até hoje, tem vários lugares que nós utilizamos, aquela lâmpada branquinha, né? Então, uma válvula tinha uma estrutura bem semelhante, né? E também acendia e desligava, e assim que eles faziam as contas entre acender e desligar. Claro que as válvulas queimavam, e causava uma série de problemas. Depois nós tivemos transistores, depois nós tivemos os microchips, né? Foram agrupados diversos hardwares naquele pedaço ali de placa, né? E assim foram evoluindo até o que nós temos hoje. Principalmente o hardware foi diminuindo, as capacidades das memórias aumentando, os softwares também foram evoluindo e melhorando, e aí nós chegamos a toda essa evolução que nós temos hoje dos nossos celulares, por exemplo. Vamos voltar ao quadro. A estrutura básica do computador, nós vimos que os conceitos básicos eram entradas, processamento e saída. Essa é a base de toda a computação, entrada, processamento e saída. Nós tivemos daí uma evolução. Então, nós temos alguns equipamentos que são de entrada, alguns equipamentos, né, alguns dispositivos de saída, e dentro do processamento nós temos o processador é dividido em ULA e unidades de controle, então nós subdividimos, as memórias também foram incorporadas com uma série de outros requisitos de memória, e assim evoluímos. Vamos voltar ao quadro. E a última parte, a hierarquia dos níveis, né, do computador, ou seja, o computador aumentou de capacidade, diminuiu de tamanho, o computador se modernizou, tá? Cada vez ele está mais voltado às nossas necessidades, e aí nós temos essa infinidade, desde os nossos computadores pessoais até os grandes computadores. Então, espero ter contribuído um pouco para vocês começarem a entender a arquitetura e organização de computadores.